palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse nosso vídeo, na sequência, nossa formação nesse mês de setembro, sobre a carta aos Efésios, no mês da Bíblia. Hoje, segunda-feira, vamos dar uma pausa no estudo do texto para intercalar com o contexto. Ou seja, quando estudamos a Sagrada Escritura, precisamos ter essa perspectiva histórico-crítica do contexto da cidade, do local, do autor, para que melhor a gente compreenda o texto que nos é apresentado. Sobre a cidade de Éfeso, por exemplo, essa carta que estamos estudando nesse mês, a cidade de Éfeso, geograficamente, estava situada na foz do rio Caístro, na Ásia Menor, quase em frente à famosa ilha de Samos. A cidade era um importante centro de tráfego terrestre e marítimo entre o Ocidente e o Oriente. Ontem, na missa, quando participamos, recordamos o Salmo, que num dos versos dizia: quanto dista do Oriente ao Ocidente, né? Esses dois pontos do nosso planeta. Os primeiros habitantes da região de Éfeso parecem ter sido os cários. Em seguida, vieram os fenícios, que teriam possivelmente fundado no local um santuário em honra de uma divindade feminina adorada sob o símbolo da lua. Esse santuário começou então a atrair gente de vários países que ali achavam o direito de asilo, de abrigo. Depois, sob o domínio dos jônios, a cidade de Éfeso tornou-se a principal das 12 cidades que formaram então a Confederação Jônica. Depois dessa domínio dos jônicos, a cidade de Éfeso passa então ao domínio dos persas, seguida depois de Alexandre Magno, que a conquistou em 334 no ano antes de Cristo. Lisímaco, então, um general de Alexandre, recebeu a cidade de Éfeso então como herança, uma vez ocorrida a morte de Alexandre. Esse general recebe a cidade como herança pelo seu trabalho. Mas foram os átalos de Pérgamo que a embelezaram e a enriqueceram. Depois, no ano 129 a.C., aqui recordamos que toda a contagem anterior a Cristo, ela é regressiva, né? Ela é retroativa. Então, em 129, a cidade de Éfeso passou ao domínio romano. Torna-se a capital da província romana na Ásia. De fato, na época, a cidade de Éfeso era a maior metrópole daquela região. No tempo de Paulo, a população da cidade de Éfeso era de aproximadamente 225 mil habitantes, que viviam do comércio e do turismo. Éfeso era então também essencialmente uma cidade religiosa. Ali estava então o templo da grande mãe Diana, ou Ártemis, divindade da fecundidade. O templo, uma das maravilhas do mundo antigo, foi construído no século VI a.C. Em 356 a.C., foi destruído pelo fogo, ateado por um certo Erostrato, que desejava tornar-se célebre. Existia também, vale ressaltar, em Éfeso, um grande número de bruxos e feiticeiros. Muitos destes se converteram ao cristianismo, conforme nós podemos ver no Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Embora sede de um procônsul, a cidade de Éfeso era administrada por um conselho de cidadãos aos moldes de Atenas. Em Éfeso, por sua vez, existia uma considerável colônia dos judeus. Então, assim, irmão e irmã, nessa semana vamos fazer um breve estudo contextual da carta aos Efésios, dessa cidade, desse povo, para melhor compreendermos o texto que a Sagrada Escritura nos apresenta. Até amanhã, Deus te abençoe e te guarde. Do Senhor eu guardarei no coração.